E se a leitura não fosse uma atividade silenciosa, solitária? E se, tipo, ao ler as palavras de um autor, o espírito daquela pessoa estivesse literalmente ali, do seu lado, observando, vendo cada reação, julgando cada interpretação sua? É uma ideia que muda tudo, né? De repente, o ato de ler deixa de ser só um consumo de informação. Vira um diálogo, hein? Um diálogo de altíssimo risco com o além, uma responsabilidade imensa. Exatamente essa responsabilidade é o centro da nossa análise de hoje. O material que a gente tem é um conto japonês fascinante do início do século XIX, por volta da década de 1820. O nome é Sobre a Leitura. E a ideia aqui é entender uma abordagem à leitura que é radicalmente diferente da nossa. Isso, onde ler era um ato performático, moral e, bom, profundamente espiritual. E que revela muito sobre os valores de uma sociedade, né? A gente está falando do Japão pré-moderno, antes da grande abertura para o Ocidente. O valor de um texto não era só o conhecimento. Era a postura ética que ele exigia de quem lia. Era um exercício de caráter. Certo, então vamos começar a desvendar isso. O primeiro pilar que a gente precisa entender é talvez o mais surpreendente para nós. No Japão daquela época, a leitura era uma atividade oral. As pessoas liam em voz alta. A leitura silenciosa, que pra gente é o padrão, só foi introduzida bem depois, né? Pelo Ocidente, lá por 1860. Exato. E essa prática oral é a chave de tudo. Com certeza. Quando a fonte diz que a leitura era performática, não é só sobre fazer barulho, é sobre dar voz ao texto, quase como um ator. A crença era que a voz do leitor literalmente conjura o espírito do autor. A leitura era uma ponte sonora entre os vivos e os espíritos. Você não estava só lendo, estava, sei lá, reanimando uma consciência. A história que estamos analisando usa um exemplo muito poderoso para ilustrar isso. Diz assim: quando você lê os Analectos, o espírito de Confúcio está de pé ao seu lado, observando e escutando se você acredita ou apenas descrê em suas palavras. Imagina a pressão. Não é uma prova, é uma audiência com o próprio mestre. O que é fascinante aqui é a ideia de um contrato espiritual. Os estudiosos, segundo o texto, escreviam com uma intenção muito clara: ajudar o mundo e seu povo. Era um ato de serviço. E por causa dessa intenção nobre, mesmo depois da morte, o espírito do autor ficava ligado à obra para, e aqui eu cito, perscrutar o coração de seus leitores. E um detalhe interessante que a nossa fonte destaca é que, embora a tradução para outras línguas use pronomes masculinos, o texto original em japonês é neutro em gênero. Ah, isso é importante. Sim, tanto para o escritor quanto para o leitor. Essa experiência era entendida como universal. O que nos leva à consequência lógica e, bom, um tanto assustadora dessa crença: se ler é invocar o autor. Uhum. Desrespeitar o texto é desrespeitar diretamente o espírito dele. Exato. E, como o conto adverte, nenhum bem pode vir de uma experiência assim. É o cenário perfeito para uma história de advertência. Exato. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque não é só uma advertência teórica. A fonte nos dá um exemplo prático. Quase um estudo de caso, né? Isso, contado por um mentor ao seu aprendiz, para mostrar o quão sérias as consequências podiam ser. A história começa nos apresentando a duas figuras. Primeiro, o mestre Kokuzan, um respeitado estudioso de adivinhação do I Ching que vivia em Edo, a antiga Tóquio. E depois seu discípulo, Nakagawa. Isso. Nakagawa é descrito como um homem pobre, mas com uma dedicação assim obsessiva. Ele alugava um quarto do mestre e passava todo o tempo estudando I Ching. Ele não apenas lia, ele vivia para isso. E aqui vem um ponto fundamental. Ele não era um leitor passivo. A fonte diz que nas margens dos livros, ele escrevia dezenas de ideias e interpretações originais. Coisas que ninguém no passado jamais havia pensado. Ou seja, ele estava em diálogo ativo com os textos. Exatamente. Ele estava co-criando significado. As anotações dele eram o espírito dele na página. Isso aumenta imensamente o que está em jogo, né? Não estamos falando só de livros, estamos falando da extensão da alma de um homem, registrada em tinta. Eram seus tesouros. E como em toda boa história de fantasma,
A tragédia acontece. Um dia, Nakagawa morre, de repente. A viúva dele, que o texto descreve como sem coração, vende tudo o que era dele, incluindo os preciosos livros anotados. Logo depois, ela se casa com outro homem. Vamos pausar aqui. Do ponto de vista cultural que a gente acabou de discutir, isso é uma violação gravíssima. Não é só vender os bens de um falecido. É a profanação do trabalho de uma vida, da paixão. É como vender a alma do Nakagawa, que estava ligada àquelas páginas. E como era de se esperar, a consequência é sobrenatural. O fantasma de Nakagawa aparece. Mas o que me chama a atenção é para quem ele aparece. Para o antigo mestre, Kokuzan, não para o viúva. Ótimo ponto. Ele não busca a vingança cega e imediata. Ele busca um intermediário, alguém que entende o valor do que foi perdido. Isso sugere que o objetivo inicial talvez não fosse a violência, mas sim reparar seu legado intelectual. Ele vai a alguém que entende a gravidade da profanação de um texto. O mestre Kokuzan, com muito respeito, pergunta ao espírito o motivo da sua aparição. E o fantasma conta sua história. Primeiro, ele lamenta a venda dos seus tesouros pela esposa infiel. E então ele confessa algo que muda completamente o tom. Ele diz: tomado pelo ressentimento, eu massacrei os dois há 2 ou 3 dias. Uau! A escalada é brutal. A gente estava numa discussão filosófica sobre a ética da leitura e, de repente, um duplo assassinato vingativo. A conexão espiritual, que era para ser edificante, se torna mortal quando o contrato é quebrado. E a vingança não para aí. O fantasma tem uma segunda queixa, talvez tão grave quanto a primeira para ele. O homem que comprou seus livros está agindo como um plagiador. Ele pega as melhores ideias de Nakagawa e divulga como se fossem suas. E as partes que ele considera mais fracas, ele trata como se fossem lixo. Isso é fascinante. O conto coloca os dois atos no mesmo nível de transgressão. A venda material pela viúva e o roubo intelectual pelo novo dono. Para o espírito de Nakagawa, ambas as ações são um ataque direto à sua identidade, ao seu coração. O plágio aqui não é um crime contra a propriedade, é um crime contra a alma. O fantasma descreve isso como totalmente insuportável. E ele continua dizendo que, por causa desse desrespeito, ele tem espancado o homem todas as noites, tornando a vida dele miserável. E, finalmente, ele faz seu pedido ao antigo mestre. Quero que recupere todos os meus textos do I Ching para mim. Então o mestre vira uma espécie de detetive sobrenatural e executor de testamento. Exatamente. Ele assume a missão. Primeiro, vai à antiga casa da viúva para investigar. Lá, os vizinhos confirmam a história de um jeito, digamos, conveniente. Contam que o casal morreu de uma doença febril poucos dias antes. Claro, a doença febril é o eufemismo mais polido do mundo para assassinado por um fantasma vingativo. Sim, a doença febril que convenientemente ataca o casal logo depois de serem amaldiçoados. A justiça poética que é direta. Resolvida a primeira parte, ele precisa lidar com o plagiador. Certo. Kokuzan vai até a casa do homem e o encontra exatamente como o fantasma descreveu, sofrendo de uma febre violenta, inexplicável. Kokuzan não perde tempo. Conta toda a história do fantasma. A reação do homem é imediata. Ele fica de queixo caído e entrega todos os livros na mesma hora. Compreensível? Acho que qualquer um entregaria os livros se soubesse que o autor original está te espancando do além todas as noites. Sem dúvida. Kokuzan leva os livros para casa achando que a missão está cumprida. Mas não é o que acontece. O fantasma de Nakagawa continua aparecendo. Confuso, o mestre o confronta. Eu recuperei seus textos, por que você ainda está aqui? Isso levanta uma questão importante. A recuperação dos livros resolveu o problema da propriedade intelectual, do legado, mas não resolveu o problema espiritual que o próprio fantasma criou. Para buscar justiça terrena, ele quebrou uma regra fundamental do além. E é exatamente essa a explicação. O fantasma revela seu dilema. As regras são que, uma vez que entramos no reino dos mortos, nunca podemos voltar à forma humana ou falar com seres humanos. Por ter quebrado essa regra, ele agora está preso num limbo. Não pode mais retornar ao submundo. Que ironia trágica!
Sua busca por justiça, por mais justificada que fosse na lógica da história, o condenou. Ele salvou seu legado intelectual, mas perdeu seu lugar no ciclo da morte. A solução, então, precisa ser espiritual. O fantasma implora para que Kokuzan construa um pequeno santuário e reze por seu espírito. O mestre, fiel até o fim, vai ao grande templo Zojoji, consegue um terreno e constrói o santuário. E isso finalmente funciona. O espírito de Nakagawa encontra paz e desaparece para sempre. A história se encerra com a reparação completa. A material, com os livros, e a espiritual, com o santuário. O equilíbrio foi restaurado. Então, o que Tamburi isso significa? O conto original termina com uma moral bem explícita. Ele diz: isso nos mostra que, sempre que lemos, o espírito do autor está nos vigiando, escutando, que do além, nosso mundo é plenamente visível. É a tese inicial, agora provada como história de terror. Mas a nossa fonte de análise sugere que podemos ir além. É provável que o público da época não acreditasse em cada detalhe, no fantasma assassino. O verdadeiro coração da história é um comentário social poderoso sobre a importância da propriedade intelectual e pessoal. E isso faz todo sentido quando a gente pensa no contexto. Uma sociedade sem leis formais de direitos autorais como as de hoje, plagiar um texto manuscrito não era um crime legal. Exatamente. Não havia um sistema legal para proteger o trabalho de um autor. Então, como uma sociedade reforça essa norma? Ela a eleva ao nível espiritual. A história usa o fantástico para criar uma lei moral muito mais forte. Desrespeite o trabalho de uma pessoa e você não responderá a um juiz, responderá ao espírito dela. As fronteiras não eram legais, eram sagradas. É uma forma incrivelmente eficaz de dizer que a leitura nos conecta a pessoas através do tempo e do espaço. Essa história de fantasmas é, no fundo, um lembrete vívido dessa conexão profunda e da responsabilidade que ela traz. E reforça que o texto não é um objeto inerte, é um receptáculo da intenção, do esforço, e, segundo essa visão, da própria consciência de quem o criou. Em resumo, o que essa análise nos oferece é uma visão da leitura como um diálogo ético, performático com o espírito do autor. Uma relação baseada num profundo senso de respeito e, como vimos, de propriedade espiritual. Não é só consumir informação, é entrar em comunhão com outra mente. A história foca muito na responsabilidade do leitor, né? No que lhe deve ao autor. Mas tem aquela outra ponta nesse contrato espiritual que a fonte menciona no início. A esperança do autor de que seu trabalho ajude o mundo e seu povo. Existe uma intenção de contribuir. É uma via de mão dupla. O autor oferece seu espírito na esperança de um bem maior e o leitor tem o dever de honrar esse espírito. Exato. E isso me leva a um último pensamento. Em nossa era de conteúdo digital infinito, de consumo instantâneo, a gente lê artigos, vê vídeos de criadores que nunca vamos conhecer. Que tipo de responsabilidade a gente sente em relação a eles? Será que o meio digital, com sua velocidade e seu anonimato, altera a natureza desse contrato não escrito entre quem cria e quem consome, a ponto de nos fazer esquecer do espírito por trás das palavras?